Fala galera, bem-vindos ao canal Introdução à Filosofia e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a minha jornada de professor recém-formado e como eu, sendo um professor recém-formado e sem experiência, consegui uma vaga de professor temporário aqui no estado do Ceará. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre os desafios para você conseguir a sua primeira oportunidade como professor, vou relatar um pouquinho da minha experiência e contar como funcionam muitos processos seletivos para professores temporários aqui no estado do Ceará. Então, desde já, deixa seu like, curte esse vídeo e vem comigo para a gente discutir um pouquinho, conversar um pouquinho sobre a minha jornada, que com certeza pode ajudar você também no seu primeiro emprego como professor. Pessoal, quando nós falamos da questão de um professor recém-formado conseguir a sua primeira oportunidade, nós estamos falando, obviamente, da sua primeira oportunidade de emprego. Como conseguir esse emprego como professor? Como conseguir esse trabalho como professor? Acima de tudo, nós sabemos que isso se torna um momento um pouco delicado e um pouco difícil, porque muitos de nós, professores recém-formados, como é o meu caso há pouco tempo, nós não temos a experiência da sala de aula. Muitas vezes nós estivemos na sala de aula apenas no período do estágio da nossa faculdade, e além de não termos a experiência dentro da sala de aula, muitas vezes é difícil que alguma escola, esteja aberta a dar essa primeira oportunidade para a gente. Outro desafio que a gente vai encontrar nesse momento de procurar um emprego, procurar uma primeira oportunidade, é que nós sabemos que a concorrência para a área da educação ela é muito grande, né? Embora a gente saiba que o professor no Brasil não é valorizado, se bem que nos últimos anos nós tivemos uma melhoria da questão financeira, mas nós sabemos o desafio que é uma sala de aula e que nem todo mundo tem o perfil da sala de aula, mas, por incrível que pareça, sim, uma vaga de docência, uma vaga de professor, principalmente no estado, no município, ela é muito concorrida. Nós temos muitos colegas qualificados, tão bons quanto a gente e que estão concorrendo por essa vaga. E ainda acrescenta-se a isso, aqui no interior do Ceará, a gente acrescenta a isso, nós temos muitos professores muito experientes, com anos dentro da escola, mas que são contratados, então que vão estar concorrendo juntamente com você novamente para aquela vaga que ele já estava ocupando e que seu contrato se venceu, ou que ele quer um contrato novo para se manter empregado. Então, sim, esse outro desafio que nós somamos é a questão da concorrência muito grande. Mas calma, isso não é para se desesperar. Já antecipando para vocês, eu consegui minha primeira oportunidade sem experiência, disputando com colegas que já estavam há anos, e tenho certeza que talvez você, com calma, sabendo muito bem qual é o seu perfil e se preparando para aquela seleção que você quer passar, você vai conseguir. Bom, gente, sobre a minha própria história de vida, primeiramente, minha primeira formação é bacharelado, eu não sou licenciado. Certo? Minha primeira formação é bacharelado. E como nós, professores, sabemos, para atuar na sala de aula, nós precisamos ter uma licenciatura. Então, eu já sou formado desde 2018. Porém, vim conseguir a minha primeira vaga de professor agora em 2024. Aldair, pelo amor de Deus, eu não posso esperar esse tempo todo. Eu tenho uma família para dar comida, eu tenho que sustentar minha casa. Calma. Entenda o meu caso particular, que eu vou te falar o que no meu caso particular com certeza vai te ajudar na tua vida a conseguir saber ter as estratégias certas e conseguir aproveitar essas oportunidades. Uma vez que eu era só bacharel, eu passei um tempo trabalhando em outras coisas e aí eu decidi que estava na hora de eu ir para a sala de aula. E logicamente a primeira coisa que eu tinha que providenciar para mim conseguir disputar uma vaga de emprego relacionada à docência era ter uma licenciatura. Então eu procurei, claro, de forma EAD, porque eu moro numa cidade do interior, uma cidade muito pequena, procurei de forma EAD um curso e fiz durante um ano esse curso de habilitação pedagógica, como é chamado, que é como se fosse um período só de licenciatura, em que você já é bacharel e você se torna licenciado numa área específica. No meu caso, a minha área de formação é filosofia. Eu já era bacharel em filosofia, então eu fiz uma habilitação pedagógica em filosofia. E aí, aqui vai a primeira dica. Entenda qual é o objetivo que você quer. Se o seu objetivo é ir para uma sala de aula, entenda. Eu já sou licenciado. Pois faça cursos, faça workshop. Tem muitos cursos EAD que vai te ajudar a ter um pouquinho mais de currículo, que vai te ajudar a ter um pouquinho mais ali na tua formação, que te ajude a ir para dentro da sala de aula. E aí eu dou um adendo. Inclusive, eu também, durante esse ano que eu estava concluindo minha habilitação pedagógica,
Nos últimos 6 meses eu já emendei também uma pós-graduação EAD. Ah, daí é só por título. Não importa se é só por título. Eu aproveitei os últimos 6 meses da graduação e incluí também uma pós-graduação EAD. Então, hoje, quando eu comecei a concorrer para as vagas de professor de filosofia no estado do Ceará, eu era um professor bacharel em filosofia, que tinha a licenciatura pela habilitação pedagógica e também era pós-graduado nas metodologias de ensino de filosofia e sociologia. Então, a primeira dica que eu dou aqui é não perca tempo. Faça as coisas com o que você tem. Se o que você tem é poder fazer um curso diferente, é poder fazer uma palestra online, é ver um curso sobre formação para crianças, enfim, faça com o que você tem, aprenda com o que você tem, melhore. A única coisa que você pode melhorar e o seu concorrente, que está lá na escola, não pode, que é seu currículo. A segunda parte disso é entender como foi o processo de seleção para mim ser selecionado e me tornar professor temporário do estado do Ceará. Primeiramente, teve toda essa preparação de currículo e agora eu vou comentar um pouquinho sobre como foi a etapa da seleção, como foi essa seleção e como, graças a Deus, eu consegui a minha oportunidade. Especificamente sobre a minha seleção para professor do estado. Aqui no Ceará, certo, nós temos uma carência muito grande de professores efetivos. E desde o ano de 2020, se eu não me engano, 2020, começo de 2021, com o cenário da pandemia, o estado do Ceará ele abriu um edital específico para a contratação de professores temporários, para carências temporárias. Professor Aldair, como funcionam essas carências? Aqui no Ceará, geralmente, os professores são selecionados para contrato de 1 ano. Então, geralmente, as CREDs, né, as coordenadorias regionais, juntamente com suas escolas, elas têm autonomia, sempre se baseando nesse edital, seguindo os critérios desse edital, elas têm autonomia de seguir esse edital e fazer a seleção de professores para carências específicas. No meu caso, eu concorri para carências de professores de filosofia. Então, quando chegou, geralmente esses processos eles ocorrem ou no final do mês de janeiro, início de fevereiro, ali antes do início do ano letivo, ou geralmente no mês de junho, julho, quando há uma carência muito específica naquela escola. Ou pode acontecer durante qualquer outro momento do ano, se alguma escola específica tem uma carência muito específica que não vai ser suprida, ela pode contratar um profissional para trabalhar de forma temporária. Então, no meu caso, eu passei o ano de 2023 todinho concluindo a licenciatura, que era a habilitação pedagógica, e concluindo minha pós-graduação. Quando foi no final de janeiro de 2024, iniciou-se os processos seletivos. Sempre eu estava de olho, então uma dica, pesquisa aí as CREDs da sua região, vê aí se não está tendo oportunidade. Esses editais, gente, saem assim numa caladinha. Se eu não estivesse pesquisando, eu não entendia. Então pergunta a colegas seus que já trabalham, pergunta como é que saem esses processos. Se você não for daqui do Ceará, no seu estado for diferente, pergunta como é esse processo de seleção, se só é por meio de concurso, se há outra possibilidade. Falando de mim especificamente, quando saiu os editais de seleção, graças a Deus eu estava no período de férias do trabalho que eu tinha, e aí eu disse para mim mesmo, é agora, é o tudo ou nada, é a minha chance de tentar lutar com uma vaga. Então, fui lá, vi todas as escolas perto da minha cidade, na minha cidade não abriu nenhuma vaga. Então, eu fui para todas as escolas perto da minha cidade, cidades pequenas, aqui perto, e aí eu olhei todos os prazos e eu saí me inscrevendo. Eu me inscrevi para 5 escolas diferentes, em 4 municípios diferentes. Certo? Então eu fui em 4 municípios diferentes me inscrever, deixei minha documentação, fiz tudo certinho e participei das etapas da seleção. E agora eu vou comentar para vocês como foram as etapas da seleção para que eu fosse selecionado professor temporário do estado do Ceará. No que diz respeito à seleção, a seleção aqui no estado do Ceará, de acordo com esse edital que tem para a carência de profissionais temporários, ele se deu exclusivamente em 3 etapas, certo? Desde o primeiro momento, quando você faz sua inscrição, certo? Que geralmente essas inscrições são presenciais na escola. Então você tem que ir até a escola no período específico da inscrição, levando toda a sua documentação. E aí, junto com a sua documentação, que é os dados pessoais, documentos pessoais, vai seus históricos de graduação, seus históricos das matérias que você fez, e também é exigido um currículo, certo? Você entrega também junto com isso um currículo. Além do currículo, é exigido um plano de aula, que já tem um tema pré-definido, certo? E você tem que elaborar o plano de aula de acordo com esse tema. Lembre que eu concorri a 5 escolas diferentes, em 4 municípios diferentes. Dessas 5 escolas,
foi 5 planos de aula diferentes, porque cada escola tinha um tema diferente, tinha uma exigência diferente, e estava tudo lá no edital da seleção. Então, sempre de acordo com o edital, você vai entregar toda a sua documentação, seu currículo e o plano de aula. Porque a seleção em si, ela ocorre de 3 formas. Primeira parte da seleção é a sua análise curricular, certo? Dentro da seleção, você vai ter uma análise curricular. E aí, lembra que eu falei que eu fiz uma pós-graduação também? Então, essa pós-graduação já contava ponto. Nessa análise curricular, conta tempo de experiência. Então, todos aqueles professores que estavam competindo comigo e já estavam dentro da sala de aula, largaram na minha frente há muito tempo, porque eles tinham tempo de experiência, coisa que eu não tinha e que eu tentei amenizar com um pouquinho da pós-graduação. Então, é feita sua inscrição, é uma das etapas, é feita sua análise curricular, é outra fase da etapa, e a outra etapa muito importante é a etapa da apresentação do plano de aula. Aldair, como é isso? Então, como eu falei para vocês, desde o momento da inscrição nós temos um plano de aula com um tema de aula definido, que você vai preparar esse plano de aula para a banca avaliadora, e no dia e hora marcado você vai ter que estar na escola para apresentar o seu plano de aula para a banca avaliadora, onde você vai ser avaliado com os critérios que estão presentes lá no edital. Lembra que eu disse que eu me inscrevi para 5 escolas diferentes? Olha só como é. No dia da apresentação do plano de aula, coincidiu que 3 escolas de 2 cidades diferentes, eu tinha que estar lá na mesma hora, no mesmo horário. E aí o que é que eu fiz? Graças a Deus eu consegui. Eu abri mão de uma escola, então já não concorri nela. Eu me inscrevi, entreguei a documentação e tudo, mas não concorri nela. E as outras 2 escolas que eram na mesma cidade, eu consegui conciliar. Fui para uma, fiz a minha apresentação de plano de aula lá, e depois fui para outra e também fui ser examinado pela banca e fiz minha apresentação. Nessa apresentação, gente, do plano de aula, a banca ela sempre vai estar vendo sua segurança em relação ao tema, se você entende, a metodologia que você está usando ali da questão da apresentação dessa aula, da avaliação dessa aula, é uma análise realmente de como é você como professor, desde a produção do plano de aula, a segurança de apresentar esse plano de aula e todas essas coisas. Então, assim, eu me considero muito sortudo porque eu fui muito bem nas minhas apresentações de plano de aula. E o que me deu o meu emprego foi essa segurança de ter sido muito bem. Então, eu virei à noite preparando plano de aula, fiz tudo com o maior cuidado possível, mas isso me deixou muito seguro para apresentar todos os meus planos de aula, mesmo sendo temas diferentes. Claro, temas de filosofia, no meu caso, temas que eu já domino, mas confesso para vocês que, inclusive, em uma das escolas que eu fui selecionado, eu não entendia nada sobre o filósofo, eu nunca tinha estudado, preparei meu plano de aula com cuidado, consegui, e aí a gente conseguiu essa vaga, conseguiu essa oportunidade. Então, depois dessas 3 etapas, e aí é feita toda a classificação do edital, e para minha surpresa, gente, confesso para vocês que foi surpresa mesmo, durante a apresentação dos planos de aula, eu sempre via que as bancas elas me perguntavam muita coisa, acho que porque eu não tinha experiência, eles estavam vendo mesmo se eu tinha segurança, então tinha muitas perguntas, tinha muitas dúvidas sobre se esse método, na metodologia que eu tinha tratado ali, de como iria ser minha aula, ela ia funcionar mesmo. Eu lembro uma banca específica que eu saí de lá, o diretor que me avaliou, o diretor era um dos responsáveis pela seleção, e ele era formado na minha área, ele tinha conhecimento da minha área, e ele, assim, maltratou, ele fez muitas perguntas, não maltratou negativamente, assim, na avaliação ele fez muitas perguntas, ele questionou muito, e eu pensei, rapaz, esse cara não vai me selecionar, esse cara não vai me dar uma nota boa. Para minha surpresa, foi uma das primeiras escolas que saiu o resultado e estava lá. Eu tinha sido selecionado para a vaga de professor em filosofia, para a carência de professor em filosofia, em primeiro lugar. Então, durante todo esse processo, como eu falei para vocês, eu concorri em 5 escolas diferentes. Eu não consegui apresentar o plano de aula, então fiquei concorrendo só em 4. E das 4 escolas que eu apresentei, graças a Deus, eu fui selecionado em 3. Apenas uma escola, que eu já competi com um professor que já estava lá há anos, que já trabalha lá há anos, e é um cara muito experiente, inclusive da minha cidade, que eu conheço. O cara é fenomenal, somente nessa escola que eu não passei em primeiro lugar e não fui selecionado. Nas outras 3, graças a Deus eu fui selecionado, eu tive a opção de escolher, né, realmente qual contrato eu queria assinar, consegui vir para uma cidade mais próxima da minha, eu pensei que ia mais para longe e cheguei numa escola mais próxima da minha e foi assim a minha seleção. Então, para concluir esse vídeo, eu tenho 3 coisas para dizer para vocês. Foi possível, é possível e ainda vai ser possível. Foi possível para mim, mesmo sem experiência,
conseguir minha primeira oportunidade dentro da sala de aula. É possível para você, que talvez nunca teve na sala de aula, conseguir fazer uma seleção e conseguir a sua oportunidade. E sempre vai ser possível para qualquer um que esteja disposto de entender como as coisas funcionam, de ir atrás, de correr, de melhorar seu... Agora, você não tem experiência de sala de aula, mas melhora teu currículo, faz um curso online, participa de palestras, faz um cursozinho daqueles cursos de informática que você está atrás de aprender. Isso daí tudo vai te ajudar muito. E com certeza, logo, logo, assim como eu, você vai estar, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, assumindo a sua vaga, conseguindo um contrato temporário. Ou quem sabe, nesse meio tempo, parece aquele concurso e você já está estudando e você passa. Então, essa foi a minha história. Foi assim que eu consegui uma vaga de professor temporário no estado do Ceará, mesmo sem experiência. E hoje sou professor temporário do estado do Ceará. Se você gostou, se você achou muito interessante a minha história, deixa o seu like. Comenta aqui no vídeo, talvez, dúvidas que você ainda ficou sobre como foi esse processo, aonde você procura. E, acima de tudo, envie esse vídeo para aquele seu amigo, para aquela sua amiga professor, professora, que também, como você, talvez não tenha experiência, mas que deseja muito conseguir sua vaga.